Olá, sejam bem-vindos à nossa jornada da justiça sensorial. Essa semana estou fazendo várias lives porque na sexta-feira, dia 14 de maio, às 19 horas, iniciaremos mais uma turma da justiça sensorial com a chancela da IMAB, Escola dos Magistrados da Bahia. E nessa semana estarei aqui conversando. Hoje o nosso tema será sobre a remuneração dos mediadores e árbitros sensoriais. Como que é cobrado, né, esses honorários? Existe um diferencial entre o árbitro tradicional, entre o mediador tradicional? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Pois bem, essa inquietação minha em relação à mediação sensorial, arbitragem sensorial, se deu em 2015, quando eu fiz o curso de mediação judicial aqui no Tribunal de Justiça da Bahia. E ali eu percebi que tinham muitas técnicas eram aplicadas na mediação judicial, e eu senti que precisava de uma conexão maior, entende? Entre esse mediador com as partes. As técnicas da mediação são maravilhosas, são excelentes. No entanto, precisamos nos conectar. Então, essa foi uma necessidade que eu senti, eu como mediadora, de ter uma presença maior, uma empatia maior, uma preocupação maior com as partes, né? Então, assim, a emoção existe, pulsa, e precisamos ter uma conexão, né, do mediador com as partes. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Cris, ela faz parte também, entrou na turma anterior do curso da mediação sensorial e agora já está aí brilhando, já com uma roupagem dela, uma marca dela, já com uma mediadora sensorial das Ikebanas, né? Que, nossa, o seu sucesso, queria dizer, é meu sucesso também. Que é um grande sonho, para mim foi uma quebra de barreiras muito bacana, podermos, né, ter essa conexão da emoção entre o mediador e as partes. Porque foi isso que me incomodou, que me inquietou, né? Quando eu comecei a fazer o curso da mediação judicial, foram muitas técnicas, são ótimas, maravilhosas, poderosas, o índice de acordo mais ou menos de 80% com as técnicas, mas eu recebi muito puxão de orelha durante o meu curso da mediação judicial, justamente porque eu tentava me conectar, eu ficava também preocupada como é que as partes ficariam após aquele acordo, como iriam digerir. E nisso eu disse, poxa, eu vou fazer algo diferente para mim, né? Vou tentar ver como é que nós podemos fazer essa conexão. Então essa inquietação nunca fugiu de mim, né? Desde quando eu fiz o curso em 2015. E várias experiências eu tive, como eu já informei em outras lives, fui voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida, capacitei pessoas com deficiência visual, enfim, nessas caminhadas eu terminei criando um jeito próprio para mim mesma, entende? Como mediadora a seguir e me conectando sim com as partes, claro, mantendo os princípios da mediação, né? O que é imparcialidade, não julgar. Todos esses princípios da mediação, a justiça sensorial, ela permanece, ela não fere em nada os princípios da mediação, né? Mas, sabe quando você faz um bolo e precisa colocar aquele tempero a mais, alguém te dá uma receita de bolo de chocolate, ok. Mas aí vocês, poxa, eu vou colocar uma passa aqui, sei lá, algo a mais aqui, um mel. Cada um vai colocando o seu ingrediente pessoal. E foi isso que eu fiz. Eu disse, poxa, eu vou colocar o meu ingrediente pessoal para mim. E nisso eu fui fazendo algumas lives e algumas pessoas ficaram curiosas como seria esse método, né, de fazermos essa empatia através das emoções. Eu confesso que
Esse método não foi pensado, não foi construído, sentado, estruturado. Ele foi acontecendo, foi, sabe, se moldando. E até o ponto que ele está agora. E eu vou informar, não significa que ele ainda está pronto, totalmente pronto. A cada dia eu vou colocando mais ingredientes. Ainda tem mais coisas para dar uma pimentada a mais nesse método, mas por enquanto ele está funcionando bem. E a ideia não é que, né, na justiça sensorial, o mediador ele apenas encaminhe as partes para os terapeutas, para que eles realizem a ativação dos 5 sentidos. Não é só isso, mas que durante a mediação, o mediador ele tem a sua pegada também, para continuar com esse impulsionamento. E é o que Cris falou, que foi muito revelador ver, né, o que ela aprendeu no curso da justiça sensorial. Porque isso, na realidade, se impulsiona também o mediador que sente que precisa de algo a mais. Sabe? Quem sentir no seu coração que precisa colocar um ingrediente a mais na mediação, venham conhecer a justiça sensorial. Porque, na realidade, não é um projeto montado, ele tem um guarda-chuva, que nós explicamos no curso, que é a ativação dos 5 sentidos, e aí tem todo um método que o mediador ele trabalha junto com o terapeuta, né? Então, existe sempre um terapeuta que é nomeado para acompanhar aquela mediação. Então, ele trabalha antes, esse terapeuta sensorial ativa, né, os 5 sentidos. Durante a mediação também, se esse mediador achar que tem a necessidade de chamar esse terapeuta, ele pode chamar também o terapeuta para trabalhar mais essas emoções. E após também a resolução do conflito, as partes têm esse acesso, né, dos terapeutas. Ok, isso é ótimo para as partes, isso é maravilhoso, porque geralmente as partes chegam com o sentimento do passado, do que aconteceu no passado. E isso atrapalha um pouco, dificulta um pouco o trabalho do mediador, porque o mediador, ele não é terapeuta. Ele tem um objeto ali a ser resolvido, um conflito ali a ser resolvido, e é o aqui e agora, sabe? Então, quando nós temos já essas partes já filtradas nas suas emoções, fica mais fácil para chegarmos no ponto do conflito que chegou ali. De repente, o próprio indivíduo analisa que aquela história já não tem mais sentido, porque aqueles terapeutas já fizeram o filtro dessas emoções. E como eu sempre informo, os conflitos eles ocorrem em função das baixas vibrações frequenciais. Então, quando esse terapeuta ele retira, eleva um pouco as partes daquela baixa frequência, ele vai conseguir proporcionar uma expansão da consciência das partes. Isso vai ajudar muito o trabalho do mediador. Ok, isso aí está bem entendido, todos sabem, que já expliquei isso muito nas lives. Mas voltando ao ponto aqui da nossa live, a remuneração desse mediador e desse árbitro sensorial. Se ele constrói, né, ao longo do curso, ele vai entender o guarda-chuva do método e ele vai ter a sua particularidade, ele vai ter a sua marca pessoal, você entende? Sua referência no mercado. Porque agora os mediadores vão ter uma demanda muito grande, né? A profissão do momento. E ele ainda está um bebê, né? A mediação aqui no Brasil começou em 2015 com a lei 13.140, mas está tomando já uma força. E as partes, quando buscarem um mediador, ele vai buscar o perfil desse mediador. Ah, eu quero um mediador tradicional, ou eu quero um mediador que trabalha com o método circular,
ou com método transformativo, ou um método sensorial. Então, existem vários caminhos a serem, várias metodologias da mediação. Existe a mediação avaliativa. Então, ao buscar um mediador, ele precisa se posicionar. Agora, o mediador ele precisa se posicionar no mercado e informar. Minha marca é essa. Minha marca, um exemplo, é sensorial, e o sensorial em determinado aspecto. Então, você já vai desmontado, já esperando aquela metodologia daquele mediador. Novamente, não significa que apenas crie um novo formato dentro da mediação sensorial, mas que esse método consiga ser eficiente. Então, vai se criar um novo método dentro do curso, né? Que a proposta do curso é que conheçam o método e ali no final eles consigam, os alunos, construir um projetozinho que ele comece a se identificar. Às vezes até durante o curso ele não consiga escrever o seu projetozinho, mas fica a semente ali plantada, que ele vá trabalhando na sua mente algo para futuramente ele conseguir retirar essa escuridão da razão e consiga clarear a mente para trazer o sensorial com mais sensibilidade para a sua própria carreira. Entende? Então, na realidade, agora é o momento desse mediador ele se posicionar no mercado e dizer, não, eu quero seguir tal linha. Porque senão você vai ser generalista, vai se misturar na multidão e a ideia é que você seja único. Sabe, se você tem várias cerejas, todas as cerejas são vermelhas. Então você diz, poxa, se todas são vermelhas, eu vou naquela cereja mais barata. Não tem diferencial. Então, essa que é a proposta da mediação sensorial. Não só que conheça o método, mas que você construa algo diferente. E aí sim, você vai inserir os seus honorários que você achar pertinente. Se você perceber que sua agenda está muito cheia, vai entrar na lei da oferta e demanda. Estou com a agenda muito cheia, automaticamente os honorários desse mediador vai ser elevado. Enquanto sua agenda ainda não estiver muito cheia, seus honorários vão ficar mais baixos, porque você ainda está no meio da multidão. Você está ainda no contexto da barganha pelo preço. E quando sua cereja não for mais vermelha e for azul, é a única que é azul e todos querem provar o que tem naquela cereja azul. E aí prova que aquela cereja azul realmente é boa, eficiente, é gostosa e é diferenciada daquela cereja vermelha. Nossa, sua demanda vai aumentar mais ainda. Automaticamente, seus honorários aumentam mais ainda. Entende? Então, isso é um posicionamento também mercadológico para o mediador e para o árbitro também. Amanhã eu vou fazer uma live com meu amigo Isidoro, que é sobre as vantagens da arbitragem sensorial. Amanhã o foco vai ser sobre arbitragem sensorial. Hoje eu vou focar mais na mediação, nos benefícios da mediação sensorial. Mas a demanda é a mesma coisa, o cenário dos honorários é o mesmo contexto. E hoje eu recebi uma mensagem de uma advogada de Florianópolis, mandou no privado: Sheila, mas agora com tanta tecnologia, a tendência agora das mediações são online, como é que vai ser a mediação sensorial, já que ela trabalha muito com as emoções, com a transmutação das emoções? Como é que isso vai funcionar online? Tranquilo, isso aí também foi uma dúvida que eu tive logo quando chegou a pandemia. E aí eu pensei, pronto, agora com a pandemia travou tudo, porque minha mente ainda estava muito focada no presencial. Mas aí eu quebrei esse paradigma, conversando com os terapeutas, eles informaram: não, Sheila, é possível sim realizar essas
oficinas sensoriais online. Pois bem, testamos no canal do YouTube e também no meu IGTV, tem várias oficinas que nós fizemos online para testar e de fato transmuta mesmo as emoções. Tem como ativar os 5 sentidos e é muito tranquilo, muito tranquilo. E para esse mediador sensorial, quem é esse mediador sensorial? Novamente, o mediador sensorial é aquele que durante a mediação ou então na pré-mediação, na pré-sessão de mediação, ele já começa com essa ativação. E aí você me pergunta como que ele vai ativar esses 5 sentidos? Cada um vai ter a sua criatividade, cada um vai ter o seu método, né? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com coffee break, né? Para ativar já o paladar, então ali é presente, presencial. Online, pode-se enviar uma cesta para as partes, sabe? No caso da ativação do paladar. Do olfato, os aromaterapeutas estão realizando as sessões online, né? Aí trabalha a questão das emoções. Marcelo, que é um dos terapeutas do projeto, ele analisa as emoções através da cromoterapia. Eu já fiz uma sessão com ele busca algumas escolhas, nós escolhemos as cores, ele mostra ali algumas cores, nós identificamos as cores, ali ele vai fazendo análise das emoções, depois prepara um blend, né, com os óleos essenciais e envia via correio. Esse é um método que ele trabalha como aromaterapeuta, como dos terapeutas sensoriais do projeto. O mediador, como Cris, que está aqui presente, ela que trabalha com as ikebanas, o que são ikebanas que não conhece? São arranjos que você trabalha as emoções, os sentimentos, tudo isso para ir transmutando as emoções. Então, vou dar aqui um exemplo básico. Eu tenho um copo de água, um exemplo, digamos que aqui seja um arranjo, um vaso, e aqui Cris vai trabalhando já as emoções, pede para cada um ir inserindo ali as flores, e ali ela vai trabalhando e transmutando as emoções. Com isso, ela vai gerando uma empatia com as partes, porque ali ela ainda não conversou e ela não conversa em momento nenhum sobre a história do conflito. Ela apenas, no momento que as partes estão construindo online aqueles arranjos, ela está trabalhando as emoções. Porque o foco dela ali, naquele primeiro momento, o mediador sensorial, ele não se preocupa com a história, ele se preocupa com as emoções e com a elevação vibracional. Então, ele vai tendo os manejos dele, né? Então, esse manejo que ela trabalharia, ela vai trabalhando também o olfato das flores, a questão da visão, o silêncio que ela mesma informa, né? Que as próprias flores, o silêncio é sua audição, seu tom, que você começa a perceber, né? A musicalidade que está dentro de você. Então, isso aí é uma pegada do mediador. Então, um exemplo aí, claro. Como que ela vai cobrar? Quais os honorários dela? Se ela começa a ter vários sucessos nas mediações, aplicando o método dela sensorial, que ela já teve a pegada com as ikebanas, a formação desses arranjos, se esse método funciona, ela fica conhecida, os honorários aumentam cada vez mais e ela não tem como reduzir esse valor, porque a agenda vai ficando cheia. Então, a ideia é que cada um construa o seu método, teste, aplique, né? Veja os resultados. E é isso que nós vamos fazer também agora. Pegar esses alunos que vão para o curso, que começa agora sexta-feira, cada um vai testar os seus métodos, vai avaliar, porque nós temos um índice chamado Índice da Justiça Sensorial, cada um vai testando e vendo a avaliação das partes. E aí, com o tempo, de acordo com a oferta e demanda, esses honorários dos mediadores vão subindo. A tabela ela não é fixa, ela vai variando de acordo com a oferta e demanda. Isso leva tanto para o mediador quanto para o árbitro. Grande Selma,
Boa noite, que bom você aqui. Selma vai estar aqui no nosso curso sexta-feira. Já vai pensando aí no seu projetinho, viu, Selma? Como uma mediadora sensorial aí para já se destacar no mercado. Esse que é o grande objetivo, né? E com o apoio da IMAB, que é da Escola dos Magistrados da Bahia, vamos ter uma possibilidade, né, de ter essa credibilidade e testar, né, o método. Então isso aí é muito bacana, e os honorários, que é o que nos interessa também, nós como profissionais, porque o mediador ele estuda muito, são muitas técnicas, né, que nós aprendemos não só do método tradicional, mas também de outros que nós temos que conhecer vários para poder escurecer um pouco a nossa razão, porque às vezes a razão bloqueia a nossa emoção. O que a emoção quer falar? E quando você transmuta essa emoção, aquela razão que você está defendendo tanto, depois não vai ter nem tanta validade, porque você já escutou a emoção, já validou a emoção, né? E além dessa transmutação, dessas técnicas da transmutação, nós vamos entender também no curso a postura de Carl Rogers, né? Que é da abordagem centrada na pessoa, que foi uma experiência também muito bacana que eu tive no CVV e que você consegue acolher, consegue se conectar com as partes. Então, o ponto principal da mediação sensorial é colocarmos um pouco essa escuridão da razão, esquecer um pouco essa técnica da mediação, que são ótimas novamente, mas gerar uma empatia maior do mediador com as partes, cuidando das emoções. Então nós temos um olhar com as emoções e buscamos transmutar. E tudo isso na realidade aconteceu por uma necessidade minha. Eu, como mediadora, uma inquietação minha, levei muito puxão de orelha mesmo durante o curso, mas disse, não, eu não aceito não me conectar com a dor do outro. Eu sei que eu não vou absorver a dor do outro, mas eu não posso negligenciar, sabe assim? Tem algo a mais, pulsa, é muita dor que o indivíduo às vezes chega naquela mediação, principalmente uma mediação familiar, né? E quando vocês têm a intenção da ajuda do outro, só no pensamento, o outro percebe que você está desejando o bem para o outro. Porque na mediação sensorial, o ponto inicial, não é só as técnicas, muito menos, não é só encaminhar para os terapeutas, mas iniciar com o pensamento. Com o pensamento do mediador com as partes, desejando que eles vão encontrar o caminho da paz, que aquele seja um momento de transição, porque todos nós passamos por conflitos, né? Então, que possamos ser instrumentos na vida dessas pessoas. E tudo isso nós vamos começar com o próprio pensamento. E não existe o culpado e nem a vítima. Todos sofrem durante o conflito, porque cada um vem carregando suas histórias, cada um vem carregando suas verdades. Então ali durante a mediação não dá para poder julgar quem é que está certo e quem está errado. E essa questão do julgar também é outro ponto que nós vamos abordar no curso. Como não julgar? Para mim, eu confesso, mesmo terminando o curso da mediação, eu julgava, não vou mentir, julgava mesmo. Às vezes eu olhava, poxa, comportamento inadequado e tal. Não, depois que eu tive a experiência, né, do CVV, Centro de Valorização da Vida, que ele é disco 188, né, prevenção ao suicídio, então ali eu aprendi, de fato, as técnicas para não julgar. Depois que eu conheci justamente a abordagem centrada na pessoa. E para mim ali foi transformador. E é nisso que eu trago também para o curso, como validarmos sentimentos, entende? Então o mediador, além desses estímulos sensoriais, durante a mediação, ele vai validando sentimentos. E aí vamos explicar isso durante o curso, como é que se valida esse sentimento. Sendo imparcial, não julgando o outro.
e trazendo as partes para perto de si. Porque quando você traz as partes para perto de si, é impressionante como eles criam um elo, entende? De confiança e de fazer, entre aspas, até bonito, entre aspas, sabe? Durante a mediação. Ou seja, tentar fazer o seu melhor. Quando esse mediador ele se conecta e ele tenta trazer essa pacificação, está torcendo pela felicidade das partes. Isso faz uma total diferença. Então, essa que é a proposta, e que possamos construir mais projetos lindos como o que está acontecendo com Cristina, que está aí brilhando. Já quem quiser pode seguir aí o Facebook, tem uma oficina completa que ela fez com as ikebanas, também aplicada para a justiça sensorial, para a justiça restaurativa, porque a justiça sensorial ela pode caminhar também com a justiça restaurativa, entende? Então, pode trabalhar na área familiar, restaurativa, né? Área penal, civil. Então, é uma área maravilhosa, e essa remuneração tem que ter eficiência desse método de cada mediador. Ele por si só, a grosso modo, até que um mediador que não tenha o seu projeto próprio, ele já funciona, entende? Assim, já encaminhando para os mediadores, se preocupando com as emoções das partes, tendo esse cuidado, esse trabalho durante a mediação. Isso já funciona muito, muito, muito. Mas se o mediador ele tiver uma pegada a mais na sua cereja, pintar a sua cereja de azul, sabe, de verde, para diferenciar e depois provar que realmente funciona, aí, minha amiga, os honorários vai ser diferenciado daquele que está só com a cereja vermelha, que está no meio da multidão, sendo igual a todo mundo. Então, essa é a proposta. Faça algo diferente dentro do sensorial, teste, divulgue, que tem que divulgar, e confira os resultados financeiros. Então, nós agora vamos começar uma maratona de implantação dessa justiça sensorial em larga escala, porque quanto mais você aplica, você vai divulgando, as partes também vão divulgando, os próprios advogados vão divulgando e vai disseminando, pronto. Então, quem quiser seguir essa linha, sentir no seu coração como eu senti, que precisava me conectar, ótimo, segue também esse caminho. Quem quiser seguir só o padrão tradicional, segue o padrão tradicional. A mediação circular, segue a mediação circular, tem a avaliativa, a narrativa, a transformativa, existem várias linhas e todas são maravilhosas, você entende? Porque todas tendem a chegar no ponto do acordo. São só métodos para uma tentativa de resolução de conflitos, e isso que é lindo na mediação, mantendo os princípios da mediação, da imparcialidade, do não julgar, toda aquele autonomia da vontade das partes. O resto é a criatividade do mediador e dos métodos que são aplicados. E eu achei isso fantástico, essa possibilidade em criar, né? E a aceitação está maravilhosa. E Miranda, né, um advogado de Santa Catarina, perguntou se existe facilidade agora com essas barreiras, né, tecnológicas, existe com a questão da tecnologia na mediação online, se vai ter barreiras com o mediador sensorial, que é o sentir. Claro que não, porque o sentir, você transmuta também pela telinha de um computador, a telinha de um celular. Então, isso aí já foi vencido, já testamos, tem várias oficinas aí no canal do YouTube. E aí vai, né? Então, o ponto principal para concluirmos da mediação sensorial são as emoções. Foco nas emoções. Depois que você transmutou, aí sim nós passamos para a história do conflito. E os relatos vão ser lindos, né? Com certeza. Aquele indivíduo que chegou com a história, que chegou com aquela emoção, aquela história, nós vamos ter muitos relatos. Vamos observar isso na prática, e aquela história
muitas vezes não vai ter mais tanta ênfase quanto estava no início daquele conflito, no início da mediação, que a emoção transmutou. Ou seja, nossos comportamentos são oriundos das emoções, entende? Se suas emoções estão em baixa vibração, você tem um comportamento. Se sua emoção altera, seu comportamento é outro. Então aquela história já tem um outro significado. Por isso que nós temos que focar na transmutação dessas emoções. Mas vamos em frente, que essa semana vou passar aqui sempre para conversarmos pelo menos meia horinha, para ativarmos e esquentando um pouco esse nosso curso, que vai ser maravilhoso. Novamente, não vai ser apenas um curso para transmitir conhecimento. O conteúdo é muito bom, mas assim, o bacana mesmo do curso é ver o nascimento das pérolas. Sabe, assim, que para mim nossa, é lindo demais. Ver cada um se descobrindo, vendo o que é que tem de si e que pode agregar na mediação, e fazendo que a sua cereja não seja mais uma cereja apenas vermelha, mas que consiga trazer cerejas azuis, verdes, amarelas, sabe? Cada um com uma cor, e consiga chegar no mercado trazendo novidades. Eu adoro inovação, amo inovação. E os alunos que estão matriculados no curso, sempre incentivo que publiquem. Porque depois que sua cereja não for mais vermelha, for azul, você precisa divulgar, precisa publicar e precisa informar quem é a mãe ou o pai da criança, né? Então, esse aí é o nosso ponto principal, e desejo tudo de bom para todos. Selma está aqui informando que está ansiosa com o curso. Selma, eu também fico ansiosa com o curso, viu? E fico muito mais ansiosa com o final do curso, para ver as pérolas que nascem. Nascem muitas pérolas, muitas surgem, muitas pérolas surgem no caminho, e quero ver o pessoal aí vibrando e brilhando também, né? Porque tem um mercado muito grande na mediação. Eu acredito muito na mediação. Amei a mediação e abracei isso, né, para minha vida. E sabe, foi amor à primeira vista. Foi um curso que eu fiz de forma despretensiosa e fiquei muito encantada com a mediação. E eu disse, não, vou sim retirar essa escuridão, né, da razão, que nós precisamos retirar um pouco, né, essa escuridão que fica a razão bloqueando a emoção que está ali pulsando, porque são nossas emoções que falam e que determinam o nosso comportamento. E se você muda essa emoção, você muda o comportamento do indivíduo, né? E nisso você dá autonomia, as partes vão ficar super satisfeitas, elas pensam que foi o mediador que resolveu o conflito, né? E na realidade não foi o mediador que resolveu o conflito, foram as próprias partes que resolveram seus próprios conflitos, né? Então você ajuda o indivíduo a se empoderar para resolver o seu próprio conflito, porque você expande a consciência. Enquanto o indivíduo ele está com o sentimento da raiva, da culpa, daquelas baixas vibrações, não espere expansão da consciência, porque dali não vai sair expansão da consciência de hipótese alguma. Na realidade, são duas pessoas, duas partes que se contaminaram com a baixa vibração. E nós precisamos, através dos 5 sentidos, transmutar, reprogramar a mente. Entende? Porque, como eu informei em outras lives, os nossos canais de comunicação com o cérebro estão nas mãos, tanto é que nossas mãos não estão do lado de fora, né? Ou do lado de dentro do corpo, estão do lado de fora, porque precisam levar para o cérebro informações. Então eu lembro bem que quando eu convivi, né, com pessoas com deficiência visual durante os cursos, eu observei que eles tocam muito nas pessoas. Nós que enxergamos
nós conversamos com o outro sem tocar muito, né? E o tocar, você sente o outro, você leva informação do pulsar do outro. E eu, às vezes, levava esses alunos para os estágios no Balcão de Justiça, fazia muito lá em Itapuã, com o Luiz Fernando. E aí eu dizia, olha, Luiz Fernando, eles precisam te tocar, viu? E ele já estava familiarizado, ele é um mediador maravilhoso, apoiou muito também o projeto. Então, ele já sabia. Tem que tocar, tem que apertar o outro, segurar no outro, para sentir o outro, né? E durante os cursos de mediação judicial, nós temos que ter um distanciamento, não podemos tocar no outro, né? Então, são métodos tradicionais que se seguem. Já nessa convivência com pessoas com deficiência visual, eu vi que o tocar ele tem uma importância fundamental. E isso não tira nenhuma, não gera nenhuma intimidade, entende? Entre as partes. Então, quando um cego te toca, ele está querendo sentir quem é você em função da escuridão da visão. Então, ele precisa levar ao cérebro a informação. Então, por isso a importância de uma massagem também antes, né? Termos um massoterapeuta, porque esse massoterapeuta ele vai estar com uma energia, uma vibração acima, e com isso ele vai conseguir passar uma energia superior que ele está para as partes. Então, vai ajudar bastante nessa elevação vibracional, né? Então, os nossos canais de comunicação com o cérebro são os 5 sentidos, né? O paladar, todos esses canais, esses buracos aqui que temos do nariz, da boca, ouvido, aqui tem um buraco, que tudo isso são canais. O olho é um buraco, aqui é 2 buracos. Tudo isso são canais que estão levando para o cérebro. Só que esses canais podem levar informações negativas ou positivas. E o indivíduo, quando está com conflito, ele está com uma programação negativa, ele está na escala de baixa vibração. E ali você precisa reprogramar. E ali sim o mediador sensorial, ele já está com essa intenção de elevar a vibração, então ele já tem as técnicas em parceria com o terapeuta, né, sensorial, e ele permanece elevando a vibração durante a mediação, cada um com sua metodologia, né? Cris, que está aqui, ela vai seguir a metodologia dela, das ikebanas. Então, cada um vai criando. A ideia do curso é esse estimular o que, não construir um projeto que você, eu acho que isso é interessante, não. O que é que você faz no seu dia a dia, o que é que tem uma verdade com você e que você possa agregar com a mediação. Então, com isso, você vai se diferenciar no mercado, você vai ter um diferencial, você vai terminar tendo uma demanda maior e aí seus honorários aumentam, né? Assim como nós temos médicos que cobram valores altos na consulta, outros cobram valores menores, porque isso, lei da oferta e procura. Então, essa é a ideia também do mediador sensorial, que o seu método funcione, que você conheça esse método no curso, que é um grande guarda-chuva, que vocês vão amar, vão adorar, e depois saiam, né, do curso, permaneçam com um método próprio de vocês, né? E que surjam mais Cris no caminho. Cris está aqui nos assistindo, foi de uma última turma, e que está aí brilhando com o método dela, já fazendo várias lives, já publicando, e essa é a ideia, que possamos disseminar e não ser tão frios, né? Durante uma mediação tão assim técnicos, porque a mediação tem técnicas, novamente, são poderosas, mas precisam conectar mais, sabe? O mediador com as partes. E quando você conecta, você transmite isso para as partes, eles percebem, eles sentem que você está na conexão, desejando o melhor para eles. E aí eles se abrem. É muito bacana. Isso é muito incrível, muito incrível. E só testando, né, para perceber a eficiência. E novamente, antes de qualquer técnica, antes de qualquer projeto, o pensamento. Nós temos um poder
grande do pensamento e conexão com o outro, só no emitir uma boa vibração, e o outro capta, e o outro se abre, e a pacificação se instala. E é muito bacana. Então, eu vou aguardar várias pessoas aí no curso, vocês vão amar. Cris vai dar o relato dela, dessa transformação. Para ela também, como mediadora, ela vai estar no curso. Ela vai falar o quanto que ela se transformou para ela e também como ela está se posicionando no mercado como uma mediadora sensorial, como ela está sendo vista. E foi muito bacana, né, Cris? Como as pessoas têm entrado em contato para saber qual é esse método sensorial que você desenvolveu, como que surgiu. E tudo é tão assim, de alta vibração, que vai fluindo, é muito bacana. Não tem um formato assim tão rígido, né? É o formato do sentir mesmo, né? Então, a justiça sensorial, ela nasce com a proposta de não focarmos na razão no início. Primeiro, nós temos que estimular o campo da emoção para então, depois desse diálogo silencioso do campo sensorial, possamos entrar no campo da razão, da história durante uma mediação. Aqui também na nossa live está o Dr. Rosalvo, nossa, uma grande gratidão, é o diretor da EMAB, da Escola dos Magistrados aqui da Bahia, que está apoiando muito, muito a justiça sensorial, e eu fico assim muito feliz, né, em ver os magistrados com esse olhar sensível, né, e de pacificação, porque vai ajudar muito quando o indivíduo ele pensa que vai resolver um conflito para um espaço de briga, pensando que ali vai intensificar mais a briga, né? Porque muitos conflitos às vezes vão para o judiciário, mas no sentimento da vingança. Não é assim que o pessoal informa? Eu vou te processar. Assim. Então é aquele sentimento da vingança. E ali se depara um ambiente de resolução de conflitos. Existe uma diferença muito grande entre resolução que é o espaço para resolver, não é espaço para briga. Então, se você vai com um contexto do litígio, da briga, você entra na baixa vibração e ali você não expande a consciência. Então, tem que suspender elevar essa consciência. Precisa levar no mais alto nível, né? Mas, subindo um pouco, já vai contribuir muito para essa escuridão um pouco da razão. Cris aqui falando. A vibração de cada pessoa pede um toque diferente na flor. É isso mesmo. Às vezes o vaso é muito mais importante do que a flor. É mesmo, Cris. É mesmo. Porque quando vai construindo a ikebana, Cris aqui está falando porque ela é mediadora sensorial, foi da turma anterior, e ela trabalha com as ikebanas, né? E o que são as ikebanas? Esses arranjos de flores. Então, como se aqui fosse um arranjo. Então, quando ela começa a fazer essa conexão com as partes, ela primeiro pede que as partes peguem um vaso, né? Olha a conexão dela como mediadora. Ela está criando uma conexão com as partes de empatia, antes de conversar sobre o conflito. Então, ela já pega aqui como se fosse um vaso, pede para as partes sentirem, transmitirem a melhor das intenções naquele vaso. Então, ali naquele momento de um conflito, eu estou com muita raiva, muita vingança com o outro. E quando eu começo a olhar para esse vaso e transmitir para esse vaso um sentimento de amorosidade, sabe? De gratidão com o vaso. É todo um trabalho de sentimentos. Depois vocês podem conferir essas oficinas que Cris fez, focado na justiça restaurativa, fazendo um link, né, entre a justiça restaurativa e a justiça sensorial. Ela fez uma live bem bacana, está no Facebook dela. Então ela trabalha aqui, a intenção no vaso, aí ela já começa a subir um pouco essa vibração das partes. E depois vem fazendo os arranjos com as flores, e aí tem todo um movimento aí que ela faz.
Isso daí, nosso indivíduo que chegou com uma raiva, ele vai fazendo uma mudança, uma transmutação dessas emoções. E aí, no momento depois da mediação, aí com certeza novos comportamentos vão surgir. E isso aí que é bacana, porque como que ela vai fazer isso? Ela pode fazer um dia antes da mediação, para ela já gerar uma empatia. Pode ser no momento de uma pré-sessão sensorial, ela pode trabalhar isso. Eu gosto de trabalhar com abordagem centrada na pessoa, que é validação de sentimentos. Aí eu fico só validando sentimentos, aí eu vou explicar no curso. Só validando, não converse sobre o conflito, na pré-mediação, só validação de sentimentos e acompanhando a conversa do outro. Cada um com o seu jeito, né? Ela já pode trabalhar com o arranjo de flores, com as ikebanas, porque isso aí é forma de você se conectar. Porque aí no dia da mediação, as partes já chegam desarmadas, porque elas já se conectaram com o mediador, entende? Então ali a expansão da consciência acontece e é muito, muito mais fácil uma mediação. Uma vez um advogado entrou em contato comigo e disse: Sheila, estou com um caso, tem 8 anos. 8 anos. Se você conseguir resolver esse conflito, eu te dou um troféu. Mas eu não acredito na mediação. E não vou pagar. Porque não vou pagar uma coisa que eu não acredito. Então vamos fazer o seguinte. Não precisa pagar. Se tiver o acordo, você paga. As partes pagam. Se não tiver acordo, não precisa pagar. Mas eu vou te provar o quanto que funciona. Pois bem, fui lá, apliquei o método da pré-mediação, né, sensorial, utilizando a abordagem centrada na pessoa. Fiz lá o meu movimento e fechei o acordo. E foi muito lindo, muito bacana. E mediador que é mediador já se sente pago, né? Quando fecha um acordo assim difícil. Esse é o nosso auge, né? Poxa, uma mediação ali difícil, eu quero ver. É uma forma de provar a si mesmo, né? O seu potencial, o seu método. E para mim essa aí foi uma das grandes desafios, bem bacana. Realmente, as partes já estavam 8 anos sem dormir, com insônia, porque aquele conflito não resolvia, uma partilha de bens, briga de 2 irmãos, adultos, ali numa média de 50 a 60 anos, sabe? Brigando. E ali quando fui trabalhando a transmutação das emoções, pronto, foi. Agora tem um ponto muito forte na premediação, entende? Então é muito importante a premediação, não ir direto para uma mediação. E quando você transmuta na premediação, mediação, meu amigo, ó, fácil, entende? Então esse mediador, ele precisa se conectar com as partes, precisa se conectar com a emoção, ter o respeito e validar essas emoções, e cada um vai fazer esse seu manejo de acordo com o seu método sensorial. Então, Cris, ela pode sentir a dor do outro, e nessa pré-mediação sensorial, ela vai sentindo, vai percebendo qual a emoção, que ela sabe que a emoção ali está de baixa vibração, e está ajudando as partes a subirem. Então, ela está junto com as partes subindo a vibração, entende? E as partes estão entendendo que ela está ajudando eles. E aí ela vai para uma mediação que vai ser super fácil fechar o acordo. Eu já tive essa experiência e fiquei muito encantada. E por isso eu acho que está fluindo, porque tudo que é verdade, a outra parte conecta. E aí eu fui fazendo algumas lives, o pessoal foi ficando interessado, perguntaram sobre o curso, e assim foi surgindo o curso, porque também não foi a minha intenção ofertar curso nenhum. Foi mais para seguir eu mesma com esse método. Mas eu vou aguardar todos sexta-feira no nosso curso, que vai ser maravilhoso. Quero várias Cris surgindo aí nesse mercado aí da justiça sensorial. E é isso aí. Então amanhã estaremos aqui
novamente às 19 horas. Emerson, seja bem-vindo. Emerson é estudante de Direito, acompanha muito também a Justiça Sensorial, esse novo método, né, que vem tomando aí forças, e estamos aí juntos. Então amanhã às 19 horas estamos aqui juntos, escurecendo um pouco a razão e abrindo mais o campo do sensorial para um diálogo mais próximo, mais verdadeiro, mais conectado, rumo a uma pacificação maior nesse país. Então até amanhã, um abraço a todos.